Olá você, seja muito bem-vindo. Você está no canal No Amor de Deus. Hoje nós vamos falar da palavra do Senhor no livro de Números, no capítulo 21. Nós iremos do verso de número 4 até o verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que mordessem o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Deus do céu que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faça uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e colocou-a sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus nos dê graça para que tiremos lições para a nossa vida, né? Porque este é o real sentido de ministrarmos a palavra de Deus, tirarmos lições para a nossa vida. E a primeira coisa que enxergamos do texto sagrado hoje é que a murmuração é uma praga, é uma desgraça que se apega ao ser humano e ele tem dificuldade para desvencilhar-se. A murmuração, ela desagrada a Deus, porque a murmuração, ela traz consigo a indignação, a revolta, e neste caso a indignação e a revolta é contra Moisés e contra o próprio Deus. Deus, ele é bondoso, misericordioso, Deus é paternalista, Deus é aquele que supre, é aquele que cuida, é aquele que ama, e Deus está ali ajudando em todas as batalhas, em todas as provações, mas não é a primeira e não será a última vez que nós vamos ver o povo de Israel indignado contra Deus pela própria situação no deserto. Mas vale lembrar que há uma terra prometida, há uma Canaã, há uma terra que mana leite e mel, à espera deles lá na frente. A jornada, ela não é fácil, não foi fácil para eles, não é fácil para nós cristãos, porque Cristo disse: no mundo tereis aflições. E Deus tem abençoado este povo, tem dado saídas para eles diante das diversas circunstâncias difíceis que eles passam. E aqui eles estão cortando volta de Edom. Edom não os deixou passar nas suas terras. Eles vão cortar volta neste caminho. O rei de Arad vem contra eles, fazem guerras. Deus entrega o rei e a cidade na mão deles. Eles saem vencedor. Eles continuam cortando volta da terra de Edom, mas eles começam a reclamar agora
porque eles também estão enfastiados do maná, eles têm vontade de comer pão, eles têm vontade de beber água. E eles então começam a falar contra Deus e contra Moisés, o que Deus, mais uma vez, desagrada. Porque, na verdade, nós precisamos reconhecer tudo que Deus é, tudo que Deus faz na nossa vida. Porque se nós reconhecermos, nós vamos ter um coração agradecido. Mas quando deixamos de olhar para as benesses do Senhor, para as misericórdias do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, nós nos tornamos murmuradores. E isso não pode acontecer, porque Deus não aprova a murmuração. E o Senhor, então, permite que as serpentes do deserto comecem a morder o povo. Na verdade, o texto é mais profundo do que isso, porque eu disse, Deus permite. Mas o texto sagrado diz, então o Senhor mandou entre o povo serpentes que morderam o povo, e muitos do povo de Israel morreram. E morre um aqui, morre outro ali, morre outro lá, morre ali, e eles começam a lembrar-se de que algo está errado. Parece que nunca morreu tanta gente assim. O que está acontecendo? Aí alguém diz, não, nós estão falando de Moisés, estão falando de Deus. O que vocês estão atraindo? Estão atraindo maldição. E eles começam a se arrepender do seu pecado. Eles começam a se arrepender dos seus pecados e eles vão até Moisés. E eles chegam lá sabendo já o que dizer para Moisés, reconhecendo o seu erro, o seu pecado, e ele diz, Moisés, nós pecamos contra você e nós pecamos contra Deus, nós temos falado mal de você, nós temos falado mal de Deus, porque nós estamos cansados, nós estamos nos sentindo assim, de certo modo, desesperado. Mas ore a Deus para que tire de nós essa serpente. Há tanto tempo estamos no deserto, essas serpentes nunca vieram e agora vieram desta maneira sobre nós. É isso que está acontecendo, nós pecamos. E nós precisamos que Deus intervenha, que você intervenha a Deus por nós. E o Senhor tenha misericórdia e faça algo. E Moisés então ora ao Senhor. E Deus diz para Moisés, Moisés, faça a escultura de uma serpente de metal e coloque numa haste no meio do povo. Então essa serpente vai ficar numa haste no alto, e há de ser que todo aquele que for mordido por uma serpente, ele vai precisar crer em mim. Ele vai precisar ter fé na palavra que eu estou lhe dizendo e que você vai dizer a eles. E pela fé eles serão curados. Se não tiver fé, vai morrer. Diga para o povo, aquele que for mordido e olhar para a serpente de metal, vai ser curado. Olha que coisa tremenda. Não precisará intervenção de nada. Precisará crer nesta palavra e olhar para a serpente de metal para ser curado. Louvado seja o nome de Moisés. Moisés fez exatamente como o Senhor falou. E aquele que era mordido e que cria nas palavras de Deus que estava na boca de Moisés, ele olhava para a serpente e ele não morria. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez este fosse um indicativo até para grandes descobertas mais tarde, de que
mordida de cobra se cura com veneno de cobra. Mas isto é assunto para outros e talvez para nós num outro momento. Mas o que eu quero dizer para você é que o que aconteceu com o Senhor Jesus não foi diferente. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz, e isso está relatado em São João 12:32, quando eu for levantado, atrairei todos para mim. Jesus Cristo, Ele veio a este mundo como Filho de Deus, Ele trouxe normativas celestiais para tornar esse padrão na vida daquele que crê, na vida, na verdade, de todos. Mas é preciso olhar para Ele e crer na palavra dEle. É preciso crer nas palavras de Jesus, é preciso aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, é preciso amá-lo e tê-lo como único Senhor. Porque amar a Jesus, muitos dizem que amam, mas tê-lo como Senhor das suas vidas, não são muitos os que querem. Porque se nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, então precisaremos deixar muito daquilo que vivemos para viver aquilo que o Senhor quer que vivamos. E isto muitas pessoas não estão dispostas a fazer, não estão dispostas a viver. Mas o que importa é que Jesus Cristo foi levantado da terra, Ele foi crucificado, e não há como negar a sua existência, não há como negar a sua vinda a este mundo, porque a própria história, ela está marcada da seguinte forma: antes de Cristo e depois de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Os que viveram antes de Cristo viveram na esperança do Messias, do ungido de Deus. Mas nós que vivemos depois de Cristo, nós vivemos na fé no Filho de Deus. E pela fé, esta fé que foi requisitada a Israel, olha, se alguém for mordido pela serpente e olhar para a serpente de metal, vai ser curado. Então esta fé, ela é requerida de nós hoje, porque não basta olharmos para a cruz e historicamente acreditarmos que Cristo foi levantado, que Cristo morreu. Não, nós precisamos ter fé que aquela morte, que aquela cruz, que aquele homem levantado da terra, ele é o Filho de Deus e que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E na purificação dos pecados nós temos vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Cristo nos ensina o caminho do arrependimento, o caminho de uma nova vida, o caminho de uma nova identidade, o caminho da filiação de Deus. É muito gostoso todo mundo dizer assim: ah não, todo mundo é filho de Deus. Mas na verdade nós nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos a paternidade de Deus. E nós aceitamos a paternidade de Deus aceitando o seu Filho, que veio a este mundo, o Deus encarnado, Jesus Cristo, como Salvador e Senhor das nossas vidas. Nos rendemos ao seu sacrifício, reconhecemos a nossa insuficiência e reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que o profeta Isaías diz no capítulo 53. Diz assim: verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Aleluia! E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele foi desprezado, ele foi considerado o mais indigno dentre a humanidade. Ele deu a sua vida. E na vida de Cristo estão as bênçãos descritas na palavra. E dentre elas a maior de todas, que é a salvação da nossa alma.
Porque aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele já não vive o que ele vivia, mas ele passa a viver nos moldes do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo diz assim: eu vou preparar um lugar para você, para que onde eu estiver, você esteja também. Eu quero que seja assim. Eu quero que você esteja onde eu estiver. Vou preparar-vos um lugar. Quando eu for e preparar, eu vou voltar e vou vir buscar você, para que você esteja aonde eu estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos mais olhar para o Cristo na cruz com indiferença ou simplesmente de uma forma histórica. Nós precisamos crer nele. Nós precisamos crer que a vida para nós no sacrifício de Cristo. Este é o mistério. Este é o mistério. E talvez você esteja me ouvindo e não consiga entender. Mas você não precisa entender, você precisa aceitar que em Cristo a vida para mim e a vida para você. A vida de paz, de alegria, de gozo e a vida após a morte. É por isso que dizemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Então, dos filhos de Israel, muitos morreram. Muitos morreram mesmo depois da serpente levantada, porque eles não acreditavam, eles eram incrédulos. Cristo já morreu por nós para nos dar a salvação. Muitos têm morrido sem salvação, porque têm escolhido a independência, porque têm escolhido viver sem Deus, têm escolhido não olhar para a cruz e enxergar nela o Salvador. Muitos têm pego os discípulos de Cristo, familiares de Cristo, para fazer deles o seu Deus. Mas Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então vamos olhar para Cristo com outros olhos. A partir de agora, vamos olhar com os olhos da fé e prosseguir na nossa jornada, sabendo que para cada luta Deus nos dará um escape, sabendo que Deus não permitirá que venha nada sobre a nossa vida que nós não possamos suportar. Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Quer ter vida? Olhe com fé para o sacrifício de Cristo. Quer ter vida? Olhe com fé para o sacrifício de Cristo. Quer ter vida? Olhe com fé para o sacrifício de Cristo. Porque nele está a vida que eu preciso e que você precisa. Amém? E que a nossa história com Cristo seja longa, seja eterna. Amém? Porque quem recebe a Cristo nesta vida, de todo o seu coração, se rende a Ele de todo o coração, e se enche de fé, e a fé vem em dar crédito a esta palavra, a fé vem em ouvir esta palavra, a fé vem em obedecer esta palavra. E a fé em Cristo nos levará a uma eternidade com Cristo. Amém? Então que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E eu espero que diante das lutas, das dificuldades do dia a dia, você possa olhar para Deus e saber que Deus é o teu ajudador. E que você pode todas as coisas em Cristo, e eu posso também. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, deixa um like, deixa um comentário. Se você
desejar compartilhar com alguém, faça isso. Se desceu ao seu coração compartilhar com alguém, pode acreditar que Deus está neste negócio. Compartilhe. Se desceu ao teu coração compartilhar este canal, compartilhe. Vamos somar. Vamos ver a família, no amor de Deus, crescer. E a verdade divina alcançando muitos corações. Amém? Então Deus te abençoe, um forte abraço. E se Deus nos permitir, brevemente nos encontraremos num próximo vídeo. Fica com Deus.